Fala aí galera, aqui é o dono do canal trazendo a parte de número 21, segunda temporada de tudo sobre os Omnitrix. Com um total de 1.912 amostras de DNA, mais as 10.000 que Ben 10.000 fusionaram adquirem Omniverse, sendo 1.010.912 amostras de DNA. Com esse total de catálogo, iniciamos sobre agora hoje o tema Omnitrix definitivo, criado por Azimuth. Falas de Ben sobre o Omnitrix sempre parece me dar o alien certo, mesmo quando quero outra coisa. Acho que devo parar de lutar contra isso, parece me conhecer melhor do que eu. Bom, tipo de tecnologia nível 20. Ressuscitador de espécies extintas, assim como planetas extintos. Alterador de DNA. Status, funcionando e único no universo Prime, mas com cópias nos universos alternativos. Dublado por Yuri Lowenthal, o brasileiro. Dublador brasileiro, e a primeira aparição é em O Inimigo Supremo Parte 2, em Supremacia, quando o Super Omnitrix é destruído e Azimuth tira da mão de Ben e o destrói fora de cena, e após trabalhar 6 anos dá o Omnitrix final definitivo para o Ben usar. Beleza? Introdução. O Omnimatrix, conhecido como Omnitrix, é uma das criações de Azimuth. É a sua última versão após o Omnitrix protótipo que evolui no recalibrado e o fracassado Super Omnitrix modificado por Albedo. Essa é a sua versão final do Omnitrix. Beleza? Bom, pessoal, usuários. Primeiro temos o Ben Tennyson da linha Prime, o Scourge, a Bill Gosman, geneta metamorfóico. Perdão, pessoal, nome difícil dessa raça, que auxiliava o Ben aí dando as melhorias do Scud. O Ben sem Omnitrix temporariamente, que trouxe os Ben de volta com o Paradoxo, fazendo com que virou raio de canhão e batendo no Omnitrix lá para ele chegar no Ben Prime. Vemos que o próprio Ben 10 é um Paradoxo. O próprio Paradoxo e o Ben sem Omnitrix estão lá para dar o Omnitrix para o Ben Prime. E depois devolve ao portador e sua linha continua sem. Aí temos a Gwen 10, bem malvado, bem negativo, bem irado, bem zarro. O Artitrix, que é do Art. O do Ion, que quebrou, como expliquei, virou um bracelete. Acompanhe lá nas playlists lá sobre o Ion Trix. E o do Ben 10.000, que deu no futuro para o seu filho Ken 10, que se tornou Ken 10.000. E ele assumiu depois o Bill Minitrix mais para frente. O Ben 10, pessoal, de Omniverse não é o mesmo da série clássica, beleza? Dando essa dica para vocês, ele é diferente. A aparência desse Omnitrix. Da linha Prime, ele se assemelha a um relógio de pulso digital. Sua placa frontal agora é quadrada em vez de redonda e possui um esquema de cores branco, verde e preto. A placa frontal é preta com 2 listras verdes formando um contorno para a ampulheta do logotipo da tecnologia galvaniana. No meio está o símbolo da paz intergaláctica dos encanadores, o emblema. Quando o painel frontal é deslizado para trás, o núcleo do Omnitrix é revelado. Na linha do tempo do futuro de Omniverse, a réplica que Ken 10 desenvolveu, ele criou uma própria réplica usando as 3 formas mais inteligentes, Naligiano, Artrópode e Galvaniano, que é uma cinzenta, bem Naligiano e Artrópode. Pois mesmo seu pai lhe dando um Omnitrix definitivo, ele desobedece às regras e Ben e no caso Kai, sua esposa, Kai Gray, agora com posse das Kalon, veja o meu vídeo aí das playlists sobre as Kalon, pega e guarda, e ele cria para ele sim um Omnitrix. Essa réplica que ele faz é igual da linha do futuro do Omniverse, com a mesma aparência, mas alguns dos botões em vez de brancos são pretos. Bom, criação, história, fundo. De acordo com Azimuth, ele começou a trabalhar neste Omnitrix desde que Ben ganhou e conseguiu o Omnitrix protótipo durante os eventos da série clássica, e então haviam 10. Where tem 3D Rare This, ou TWEN em inglês. Ele passou aproximadamente 6 anos o construindo. Em Força Alienígena, este Omnitrix foi mencionado pela primeira vez por Azimuth no Mapa do Infinito. Ele estava planejando entregá-lo a Ben, mas afirmou que não estava completo. E ele também considerou Ben muito imaturo na Guerra dos Mundos Parte 1 e que Ben precisava aumentar sua maturidade e idade antes que pudesse dá-lo. No final de Supremacia Alienígena, agora com 18 e iniciando o Omniverse com 20 anos, Azimuth completou este Omnitrix final definitivo. E em Ten Ultimate Enemy Part 3 ou 2,
que é em O Inimigo Final parte 2 em inglês para português, Azimuth finalmente deu ao Omnitrix porque considerou bem digno de empunhá-lo, pois Ben agora tinha 20 anos, 18 para 20, e ele destruiu o Super Omnitrix ao tirar de Ben fora de cena. Ben também estava em posse da Ascalon nesse momento, e Vilgax disse para ele usar o poder dela com Super Omnitrix tomar o universo, mas vendo a maturidade de Ben, ele o admirou. Ben derrotou Vilgax e Azimuth levou Ascalon de volta a Galvan Mark, que era o planeta originalmente Galvan Prime, mas que foi destruído pelos Soberanos. Azimuth é tão inteligente, pessoal, que aí vai uma curiosidade, ele trouxe o planeta em um dia. Depois, porém, em Undead Thread Race, Bens, em A Guerra dos Bens temporal, o Ben sem Omnitrix devolveu o Omnitrix para o Ben Prime, depois que o último foi restaurado pelo Contratempo e com os eventos que ele usa o raio de canhão e paradoxo, como expliquei para vocês, para devolver o Omnitrix para a linha do tempo original, ao lado de todos os seus outros homólogos, que são os outros Bens maus, os bons, assim como Ben 23, Ben 10.000 e Gwen 10 ressuscitados. Também na Batalha dos Bens, pessoal, temporariamente o Ben perdeu o Omnitrix, pois, como Ben Prime, ele foi transformado em pó junto com os outros Bens pela bomba do ditador Maltruth, que é do relógio cronossapiano, junto com Ion também. E todos foram ressuscitados também por Maltruth, confirmado por Matt Wayne. E ao que sabemos foi isso que gerou a Omnitrix parou em Ben sem Omnitrix e devolveu para o Ben com o Omnitrix, e sua linha continuou sem Omnitrix, beleza? Futuro, muitos anos depois, Ben deu o Omnitrix para seu filho Ken, no entanto, Ken foi uma missão sem autorização, e para continuar em algum momento, depois disso se meteu em encrencas, e com a sua cabeça também ficou cheia. Então, Ben estressado, junto com Kai Gray, guardaram este Omnitrix de Ken. Em The End of Era, Ken é mostrado entregando o Omnitrix para sua mãe quando ele é criado. Porém, na verdade, é revelado que Ken criou um Omnitrix fora de cena e o recolocou em seu pulso. Lembrando, essa linha temporal não está conectada, pessoal, com a linha casual original. Bom, aí vocês viram as várias imagens aí. O Ardtrix, você sabe que ele é amarelo dourado e o símbolo da ampulheta da paz é preto. O do Ben 10.000 é o mesmo da linha Prime, assim como do Ben sem Omnitrix, do Ken 10. A sua cópia que ele faz depois. O Biomitrix, vocês sabem que é 2 braceletes com símbolos brancos. O relógio do bem malvado é todo preto com o símbolo cinza, vocês já viram isso nos outros vídeos. O Iontrix é roxo com o símbolo da ampulheta preto. A aparência do Benzal muda para um relógio mais fino e não esse bracelete. É branco o esquema com faixas roxas e o símbolo no meio preto com vermelho. O Negatrix de bem negativo é todo preto também, e vocês já sabem, beleza, pessoal? Do bem 23, o relógio do herói, e do bem irado é o relógio do poder, que é todo laranja com os espinhos. E esse, inclusive, na aparência, passa esses espinhos aí como armadura para os seus alienígenas, beleza? Então essa aí é a aparência desses Omnitrix do reboot. É do reboot não, desculpa, pessoal, de Omniverse. Características geral. Assim como o Omnitrix original, protótipo e recalibrado, e o Super Omnitrix em inglês Ultimatrix, este Omnitrix permite principalmente que o seu usuário, pessoal, tenha seu DNA à vontade e se transforme em uma grande variedade de espécies alienígenas, cada uma com seus próprios poderes e habilidades, juntos com suas fraquezas, em uma seleção de playlists de grupos de alienígenas que estão agrupados em 10. O DNA alienígena é então injetado no usuário, o que significa que eles retêm a personalidade, as memórias e a consciência do usuário. Por causa disso, a maioria dos alienígenas não são alienígenas completos, e sim híbridos com uma pequena porção de DNA do usuário. No entanto, há exceções como os DNAs Ectonorita e Conutoide, que é do Fantasmático e Feedback, que são 100% no bem, que é os aliens Fluball. Esses aliens Fluball, pessoal, tem um detalhe, que nem nos Scare bem se sente mal devido à presença dos Scare ser 100% maléfica, devido a aí ter os vestígios de Ectonurite que permite os Scare ser imortal e ressuscitar para sempre. Inclusive, vou fazer um vídeo no futuro sobre os Scare, e os Scare possuem idade de 400 anos, beleza? Já no Feedback, o Ben se sente benzão, porque tem 100% feedback, já diferente dos Scare. Mas o Omniverse
Azimuth criou correntes, assim como ele fez no Super Omnitrix, e Albeiro também concluiu suas atualizações Super Omnitrix. Em ambos esse Omnitrix definitivo para impedir que Zsker tome posse do Omnitrix. As correntes impedem que a sua consciência assuma bem, assim mantendo o bem sempre no controle, beleza? Essa é uma função nova. O Omnitrix possui uma interface holográfica, onde é mostrado um círculo holográfico com metade superior possuindo rostos alienígenas. Inclusive, esse é o novo modo do Omnitrix, pessoal. O modo seleção é novo. E continuando, é ativado e percorre os alienígenas, seus símbolos, que é tocado pelo usuário, tocando o painel frontal ou de outras formas, rolando para cima e para baixo ou rolando em um círculo semelhante a uma tela sensível aos toques, ao touch de um celular, por exemplo. O painel frontal deslizará automaticamente para trás depois que Ben escolher o seu alien. Então, depois disso, o núcleo do Omnitrix sairá de baixo e subirá para cima. Quando pressionado, ele acionará a transformação. Se Ben bater com muita força, aciona o modo aleatório, que usa os aliens primeiro das playlists, que pode não ser o que o Ben escolheu. Se bater também muito rápido, a mesma coisa. Somente tocando devagar é que ele virará o alien transformado, beleza? Por isso que Ben nunca consegue virar, pessoal, o que ele quer, porque bate com muita força no núcleo do Omnitrix. Bom, esse Omnitrix tem um scanner de DNA, como vimos quando ele escaneou o Vampirino lá, do Liam lá em Omniverse, e o Lord Vladius lá, dos Vampirinos lá em Anutrances, beleza? Mesmo estando a muitos quilômetros longe. Ele também desligará suas principais funções para escanear o DNA que esteja próximo dele. O Omnitrix possui também um recurso de troca rápida, que transforma automaticamente o usuário de volta ao normal, assim não gastando a bateria do Omnitrix e não terminando a sua transformação, fazendo com que não expire, o que permite o usuário se transformar novamente muito mais rápido. E com isso, pessoal, conserva a saúde do Omnitrix e de Ben, pois se o Ben virar um alien seguido, além de descarregar, pode estragar o Omnitrix definitivo e também matar o Ben. São recursos de salvaguardas que Matt Wayne revelou que Azimuth colocou, beleza? Vamos continuar. Tocar manualmente no símbolo do relógio não apenas permite que o usuário se transforme imediatamente de volta ao normal, mas também pode ser usado para se transformar em diferentes formas alienígenas, enquanto depois ele já está transformado, beleza? Este Omnitrix tem um controle mestre, desbloqueado lá no episódio Impenience, parte 1. Este Omnitrix possui também um modo chamado função randomizadora, que transforma o usuário em uma quantidade diferente em momentos aleatórios de aliens, sendo aleatoriamente a escolha do próprio usuário dos aliens e seletivo das transformações, escolhendo as playlists e as reorganizando. O Omnitrix definitivo também possui um modo de seleção, pessoal, e um modo de redefinição. O modo de seleção é as imagens dos aliens e o de redefinição é igual ao do Super Omnitrix, um qual organiza a lista e permite que ele redefina as configurações do relógio, da biblioteca, do banco de dados central, beleza? O Omnitrix pode adicionar recursos extras às formas alienígenas para torná-las mais seguras e estáveis. Devido aos meus outros vídeos de todos que eu já fiz, de tudo que os Omnitrix pode fazer, vocês estão ligados aqui que nem o projetor de antigravidade do Gosman para ele não cair, a armadura de contenção da NRG, porque ele é pura energia nuclear radioativa, as correntes de Zsker lá do Fantasmático para a consciência não assumir, e todos esses recursos de segurança, beleza? O Omnitrix pode trabalhar com parasitas. Enquanto o Omnitrix recalibrado protótipo rejeitou o DNA do DNA, que é dos xenócitos, nesse aqui poderia ser usado em parceria com os aliens sapientes para gerar formas mais poderosas. Vemos isso lá em Ben 10, lá 5 anos depois, 5YL. E quem quiser também tem o vídeo aí completo aí com vários aliens. Eu fiz 5 partes de vários aliens aí. Só procurar as playlists no canal de todos os aliens feitos lá pelo Kuro, lá o artista de Ben 10 5YL, que inclusive participará aí também dos novos Ben 10 como reboot e os novos filmes aí de live action também, beleza? Bom, pessoal, o Omnitrix também tem um modo de procura em qual ele pode localizar pessoas que estão perdidas. E se caso o Ben ficar preso, quando ele descarregou e ficou na nave incursiana, ele pode mandar um sinal pedindo socorro para Azimuth, que irá resgatar o usuário e o próprio relógio hipoteticamente ou imediatamente. O Omnitrix pode sincronizar com outro Omnitrix se ativar ao mesmo tempo. É por causa desse recurso que a contraparte do Omnitrix da dimensão 23, de Ben 23, desbloqueou alienígenas que não possuía anteriormente.
Ben 23 possui 90 alienígenas em seu catálogo no final, mas bem sabemos que Ben Prime ultrapassou. Veja as minhas playlists. Quase 200 aliens em Omniverse. O Omnitrix não depende da corrente Cold Stream para transformação. Em vez disso, o DNA é armazenado dentro de si de forma computadorizada, com cliques no núcleo. Diferente também de Reboot, mas o mesmo esquema quase de Reboot. O Omnitrix pode considerar o usuário, assim como uma forma alienígena, a capacidade de falar outro idioma fluentemente. Esse Omnitrix daqui já consegue traduzir a língua dos Muroids e dos Vumpimances, traduzindo agora 100% todas as línguas do universo, não tendo o defeito que suas versões anteriores tinham, de não conseguir traduzir devido à língua dos Muroids e dos Vumpimancers ser das espécies mais assim, não tão inteligentes do Omnitrix e tão primitivas essa linguagem antiga, que é difícil até para o tradutor universal traduzir, mas agora está tudo melhor. Esse é o melhor Omnitrix da série, pessoal, sem dúvida. Extensões. O Omnitrix possui um sistema de comunicação bidirecional com o emblema dos encanadores. Possui dois comunicadores, um embaixo que é tocado por Azimuth e feito lá em Galvan Mark II, e outro que é tocado em cima por Ben. O Omnitrix está sempre recebendo atualizações do software de Galvan Prime, melhorias que podem empregar no relógio. O Omnitrix também pode gravar mensagens semelhantes ao correio de voz. Este relógio também possui funcionalidades de um relógio digital comum, podendo ativar horas, minutos, segundos e milésimos, mas Ben não sabe como fazê-lo, segundo Matt Wayne. Ele também pode adaptar a roupa do usuário ao alienígena em que ele se transforma. Ele possui, como já disse e vocês já estão cansados de saber, um tradutor universal que agora pode traduzir todas as línguas do universo. Esse Omnitrix tem também uma outra função de sinal de socorro, que é um dispositivo localizado na parte do lado do bracelete, na fita do lado esquerdo, que a Azimuth já foi capaz de encontrar e resgatar bem também, em uma outra vez quando os Icursianos o prendem lá no episódio Incursion Exile Pod, que é Icursianos exilam o hospedeiro. O Omnitrix possui um sistema de trava de segurança para que possa ser usado apenas pelo seu usuário, bem como um programa de identificação alternativo, caso ocorram alterações por forças externas ao usuário. Bom, o DNA padrão 0 é o DNA de Ben, como vocês já estão cansados de saber, e nenhum outro DNA é coisa. Ou seja, é muito difícil tirar o Omnitrix de Ben, e se conseguir, ao grudar em outra pessoa, ele não se ligará da mesma forma que Ben, então poderá ser mais fácil removê-lo do que de Ben. Segundo Matt Wayne, o DNA de Ben está desde o Omnitrix protótipo reservado e colocado, armazenado dentro do próprio Omnitrix. Não foi nem da corrente Cold Stream e nem agora em Omniverse, junto com os aliens, mas numa câmara separada de cliques digitais. O Omnitrix também, pessoal, pode também um sistema de travas de segurança que também pode identificar alienígenas externos e que pode impedi-los, como a possessão de Scare, o raio mutante Doutor Animal e até mesmo os efeitos negativos do Coródio também vale neste Omnitrix de destruir, possuir ou incapacitar o usuário ou derrotá-lo ou até afetá-lo ou mutacioná-lo. Esse relógio pode curar mutantes também e doenças raras, como genética de DNA, como vemos o Omnitrix ser calibrado e o protótipo fazer, com exceção do Super Omnitrix, que era muito defeituoso, beleza, pessoal? O Omnitrix tem uma proteção contra falhas e que entra em ação caso a vida do usuário esteja em perigo. Este recurso os transforma no alienígena necessário para sobreviver, ou seja, muitas das falhas do Omnitrix de não virar o alien que o Ben quer recursos colocados por Azimuth para que Ben possa sobreviver. Este Omnitrix possui sistemas de segurança instalados por Azimuth para impedir que qualquer um desbloqueie o controle mestre e impedir que os Ultra-Ts, a espécie deles, os mecamorfos galvânicos, adulterem o dispositivo, tal como Ben no Reboot usou para atualizá-lo lá em Reboot, o que prova a superioridade deste Omnitrix. Ele também tem a opção de fazer seus símbolos desaparecerem ao tocar manualmente neles. Comando de voz. Ele pode ser controlado por comando de voz, que é masculina de Ben, diferente da feminina que só apareceu no Super Omnitrix, mas no recalibrado e no protótipo também a voz é masculina. Pessoal. Modo de reconhecimento de voz de acesso do usuário do relógio. Faz o Omnitrix reconhecer bem. Código de comando 1010 Tennyson Benjamin desativar. Bloqueio de forma de vida. Desativar o bloqueio de forma de vida. O Omnitrix possui um modo que pode travar uma forma alienígena por até várias horas ou até por meses, mas é muito perigoso esse recurso para essa transformação. Vemos que Ben, ao conseguir com a ajuda de Azimuth desbloquear o DNA
Incursiano do Bullfrog travou nesta forma, mas segundo Azimuth foi muito perigoso, custando até um infarto no coração de Ben, e para isso o Omnitrix não possuiria pessoal acervos. O Omnitrix também pode transformar pessoal o usuário em mulher, isso foi confirmado, para adaptá-lo a formas femininas. Se for necessário, Ben pode virar uma mulher e seus alienígenas mulheres. No banco de dados ele possui tanto o DNA da espécie masculina quanto feminina, pois lógico que se caso entrar em extinção vai ter que recriar tanto os homens quanto as mulheres, beleza pessoal? Não só os homens, né? Assim como os planetas também são recriados. Avarias, defeitos. Se este Omnitrix se transformar incorretamente é porque o usuário bateu no seu núcleo demais, inadvertidamente. No teclado de rolagem, como eu disse, ativa o modo aleatório. Outras razões para erros de transformações incluem não aperfeiçoar pré-carga ou aplicação de pressão inadequada ao dispositivo, interpretar mal o visor. No geral, as transformações também são causadas incorretas pelo desleixo geral do usuário, ou seja, o desleixo de Ben, né? Bem um vadio, né? Bater no núcleo também afeta o limite de tempo de uma transformação. Azimuth manda Ben tocar. Inclusive no episódio do Atômico ele diz: apenas toque no meu relógio, você bate nele, isto só prejudica ele. Também vimos que esse Omnitrix possui o modo de ameaça temporal. Quando o Ben e o Ben clássico de 11 anos são sincronizados em Omniverse, e eu toco nos dois Omnitrix, gerando um feedback, um paradoxo de espaço-tempo temporal. Porém, com as mãos do Armagedon, o paradoxo venciam e liberta os Bens. Enquanto o Ion não tirar a mão, os raios e a ameaça temporal não será desligada, o que é uma outra avaria aí também, beleza pessoal? Bater no núcleo do relógio também afeta o limite de tempo de uma transformação, já que o usuário pode ficar preso nela durante horas. Ao alternar entre um alienígena e outro, pode estar manipulando os controles. Transformar-se em outro alien sem mudar de volta nem sempre funcionará, o que é muito ruim para o relógio. Muito parecido com o Super Omnitrix original, o Omnitrix também, este aqui não é a prova de hacks. Também não é prova de energia magnética, como uma interferência magnética, como no episódio Fim de Kim, em inglês, que é Paradigmas, em Omniverse, pode também travar o Omnitrix. Já o Omnitrix tem uma superioridade, pessoal, ele só é travado com uma explosão solar, quer dizer, um pulso eletromagnético de explosão nuclear, e não um simples hackeamento de um hack. Outro problema, esse Omnitrix foi feito com peças vagabundas, peças de terceiro, como vemos quando Buck e Duck consertam Omnitrix de Ben com peças de terceiros, reciclado. Bom pessoal, esse Omnitrix também não é a prova de mana, magia, então caso afetado, o modo de magia será ligado. E também parecido com o Omnitrix original, ele não possui o modo Falsify contra magia. O scan de DNA do Omnitrix tentará escanear qualquer novo DNA nas proximidades. Se a amostra de DNA estiver muito longe, o Omnitrix irá desligar todas as outras funções até escanear a nova amostra de DNA, como vemos lá com o Lord Trancer. Bem, pode ser impedido de se transformar por um campo desinterrupto genético, uma vez que o DNA de um alienígena escaneado ele pode ser substituído. Muitas transformações e reversões irão desgastar o Omnitrix, fazendo com que ele entre em um ciclo de esfriamento. Bom, sua bateria de energia interna pessoal é mais poderosa do que suas outras versões, sendo mais poderosa que a explosão do Big Bang, comparada pelo próprio ditador cronossapiano Maltruth em Omniverse. Além de ganhar todos os poderes e habilidades de um alien, Ben também ganha todas as fraquezas desse alien, que inclui ser vulnerável ao predador natural de sua espécie, o Nemetrix. Depois de ativar acidentalmente a função Random Master, Ben se viu constantemente mudando para frente e para trás nos momentos mais inoportunos e colocados em situações potencialmente muito perigosas. Bom pessoal, esse foi o final da primeira parte. Na próxima eu vou falar dos modos e das curiosidades deste relógio, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e